Então, digamos aqui a nossa memória, a memória principal, ok? Vou aqui aumentar um pouco o tamanho do pincel. E o que acontece? Primeiro a gente tem que entender o seguinte. A nossa memória é formada por blocos contínuos, certo? E a gente começa a contar eles em zero. Então, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então, vou botar aqui um reticências. Só que nós temos um detalhe. Nós não usamos o sistema decimal para contar os números da nossa memória. Então, vocês conhecem o sistema decimal como os números de 0 a 9, ok? Então, nós temos 0, 1 e chega o momento que nós temos 8 e 9. A nossa memória, porém, ela é feita em hexadecimal. O que é isso? É um sistema numérico que, ao invés de ter 10 caracteres, né, 10 algoritmos, nós temos, na verdade, 16. Então, como é que funciona? Nós começamos com 0, depois 1, e assim por diante até 9, normal. Só que o que acontece? Nós não paramos no 9, nós continuamos. Então, nós usamos A aqui tem valor 10, certo? Nós temos B, 11, C, 12, D, 13, E, 14 e F, 15. Então, por exemplo, digamos que eu queira representar um número 10 em decimal. Eu simplesmente escreveria 10, certo? Em hexadecimal, eu não teria dois algarismos, eu precisaria simplesmente de um, que é o algarismo A. Se eu quisesse representar 16 em sistema decimal, como é que eu faria? Faria um 6. Em hexadecimal, na verdade, seria um 0, certo? Não é 10, é um 0. Por que um 0? Então, por que isso? Porque aqui nós contamos até 15 já, certo? De 0 até 15. Então, o 16º, a gente vai começar com 1, ok? Aqui nessa posição aqui. E 0 na segunda posição, ok? Então, já vou entrar em mais detalhes sobre como é que a gente faz essa conversão. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Ok? Apaguei aqui. E agora nós temos o seguinte. Para a gente saber o que um número em hexadecimal vale, então digamos que a gente tem um número A8. O que esse número aqui significa para a gente? Bom, hexadecimal, como qualquer outro sistema decimal, ele obedece algumas regras, ok, gente? Então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui dois algoritmos, certo? Nesse caso aqui é o A e o 8. O que eu faço? Eu sei que o sistema hexadecimal tem 16 algoritmos, certo? Então eu vou ter aqui na primeira posição 16 elevado a zero, porque aqui é a posição inicial, posição zero, certo? Vezes o número que está aqui embaixo. Aqui eu tenho 16 elevado a 1, que é a primeira posição, vezes o número que está aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, 8 em hexadecimal tem exatamente o mesmo valor do que 8 no sistema decimal. Por quê? Porque em sistema decimal nós temos o seguinte, nós também temos dois algarismos aqui, 0 e 1, e nós temos 10 elevado a zero vezes, certo? Que parece um 16, mas é um 10, tá, gente? 10 elevado a zero vezes 8. Só que tanto 10 elevado a zero quanto 16 elevado a zero tem o valor 1. Então, na verdade, fica 1 vezes 8, 8. Então, eles têm o mesmo valor. Qual vai ser a diferença? Então, qual vai ser a diferença? Digamos que eu tenha 88, certo? Os algarismos que formam 88 nos dois. Esse valor que está aqui, na verdade, ele é muito maior do que esse valor que está aqui. Por quê? Se parar para pensar, aqui também é 10 elevado a 1 vezes o algarismo que está aqui embaixo, certo? Então, para a gente mensurar o valor aqui no sistema decimal, seria 10 vezes 8, dá 80, mais
10 elevado a zero, que é 1. 1 vezes 8 dá 8. Então, 80 mais 8, 80 em 8. No sistema hexadecimal, porém, nós temos 16 elevado a zero, que vai dar 8, certo? Normal. Então, o último dígito vai ser igual. Só que tem um seguinte detalhe. Aqui, nós estamos fazendo, na verdade, 8 vezes 16, certo? E aqui nós temos 16 elevado a 1. Então, isso aqui, na verdade, vai dar um número bem maior do que 88. Convertendo para hexadecimal, o valor que está nessa posição aqui vale 128. Mais 8 vai dar 136. Então, é um valor muito maior do que 88, certo? Mas por que então a gente usa isso? Justamente por representar com menos algarismos valores maiores. Então, por que o sistema hexadecimal é útil para a gente em relação à memória? Porque é muito mais fácil da gente representar números maiores usando menos algarismos, ok? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 256 valores possíveis, na base hexadecimal eu precisaria de 3 algoritmos, certo? 2, 5 e 6. Na verdade, começando em 0, nós faríamos até 2, 5 e 5. Em hexadecimal, na verdade, eu representaria como F. F. Sendo que F aqui representa 2, 5, 5. Certo? Então aqui nós representamos o mesmo número com menos algarismos. E, portanto, quando a gente aumenta muito a escala numérica, e lembrando que memória nós tratamos de gigabytes, nós tratamos de terabytes, ter como representar o mesmo espaço na memória de uma forma mais enxuta é muito útil para a gente, certo? E por isso que quando a gente está trabalhando com memória, a gente trabalha geralmente em hexadecimal. Então, o que mais eu preciso falar para vocês em relação à memória? Como a gente está trabalhando com hexadecimal, lembrando que nós também podemos ter números que parecem com números decimais, por exemplo, aqui 88. Só que como é que eu vou saber que 88 aqui, nesse caso, vale, na verdade, aquele número que a gente encontrou, que era 136, certo? E não 88. Geralmente a gente usa a convenção 0, x e o número, certo? Quando vocês verem isso aqui em algum lugar, significa que esse 88, na verdade, está na base hexadecimal. Esse 0x aqui é só para avisar a gente que o número depois do x está em hexadecimal, ok?